Agora temos algumas palavras em homenagem a Dom Pedro. Gostaríamos, em primeiro lugar, iniciar este momento com a mensagem do Superior-Geral dos Missionários Claretianos, Padre Mateus Vatamatã, proferida pelo Provincial dos Missionários Claretianos, Marco Aurélio Louro, que em seguida também dirigirá a sua palavra a todos nós. Os queridos irmãos e irmãs, nosso Padre-Geral, Mateus Vatamatã, escreveu uma mensagem e ele estava se organizando para, em novembro, vir visitar Dom Pedro. E isso já não poderá mais ser feito, não? Então ele manda uma mensagem e eu vou ler esta mensagem em nome de toda a nossa congregação. Queridos irmãos e irmãs, juntamente aos meus irmãos na Cúria Geral, me uno a vocês para nos despedirmos de nosso amado irmão, Dom Pedro Casaldáliga, a quem o Senhor chamou à casa para a suprema fonte de amor e de vida. Poeta e profeta, ele caminhou à frente com os sonhos de uma igreja renovada, inspirada pelo espírito do Concílio Vaticano II. Pedro foi inspiração e esperança para uma nova ordem mundial em que o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Ele escreveu: queremos ser e fazer filhos e irmãos sobre a terra-mãe compartilhada, sem lucros, sem dívida nas mãos, soltos os rios claros da vida. Por ele não bastava ser crente, para ele não bastava ser crente, era preciso também ser crível. Nascido em Balsareny, não muito distante da cidade natal de Santo Antônio Maria Claret, na Catalunha, Espanha, Pedro seguiu os passos de Santo ao se juntar aos claretianos em 1945 e, pelo impulso renovador do Vaticano II. Depois de participar do capítulo de renovação de 1967, se apresentou à missão em Mato Grosso. Seus 52 anos no Brasil contam a história de um missionário profético moldado por seu carisma missionário claretiano e pelo espírito do Concílio Vaticano II. Para muitos de nós, jovens missionários, Pedro foi um ícone daquilo que sonhávamos fazer com a nossa vida consagrada. Pedro confessou seus três amores: o Evangelho, a pátria grande e o coração intacto de uma mulher, a cheia de Deus, tão nossa Maria de Nazaré. Jesus dos Evangelhos fez toda a diferença para ele. A fidelidade ao Evangelho, em meio a provações e adversidades, foi possível porque ele estava ancorado no amor de Cristo. Se eu amei, Senhor, amei a ti, escreveu. Como deixar-te seres apenas tu mesmo, sem te reduzir, sem te manipular? Como crendo em ti, não proclamar-te igual, maior, melhor que o cristianismo? Esses amores o levaram a defender os indígenas e os pobres, a falar pelos que não têm voz e lutar com o povo para proteger sua terra. Seus poemas incorporavam a dor dos pobres, o grito da terra, o rugido de um profeta e o poder do Evangelho. Ele não permitiria que seu espírito profético fosse silenciado pelo poder político, nem domado por admoestações eclesiásticas. Deus, nosso Pai, obrigado por nos oferecer Pedro como uma testemunha crível da vida do teu Filho Jesus. Obrigado pelo Espírito profético que lhe deste, que nos convida a confrontar as nossas proclamadas fidelidades a ti e aos pobres. Obrigado, Pedro, pelo seu testemunho de vida, que inspira esperança em um mundo quebrado
e nos desperta do sono espiritual de nossos tempos. Seus poemas sobre o sentido da vida ecoam em nossos corações. Você nos lembrou daquilo que realmente importa. No final do caminho me dirão: você viveu, você amou, e eu, sem dizer nada, abrirei o coração cheio de nomes. Sim, o coração de Maria forjou seu coração grande e suficiente para carregar todos nós nele e interceder por nós, até que um dia nós também nos unamos a você para deleitar a alegria da verdadeira liberdade de Deus. Queridos irmãos e irmãs, neste momento de pandemia global, não podemos nos unir para oferecer o tipo de homenagem que gostaríamos de prestar a D. Pedro. No entanto, nossos corações não desconhecem distâncias. Unimo-nos a vocês em oração para partilhar a dor deste momento, unidos no amor de Deus que Pedro proclamou por meio de suas palavras e atos para glorificar a Deus e trazer a verdadeira libertação para os semelhantes. Padre Matthew Vatamatan, Superior Geral, 9 de agosto de 2020. Então, essas são as palavras do nosso Padre Geral, que também esses dias estava sempre em contato com ele, e ele, em nome da congregação, então, expressa o seu agradecimento, e eu faço esse agradecimento em nome, então, da congregação e da província, a todos aqueles que acompanharam Pedro de perto, não? De modo muito especial aos agostinianos, não? Na pessoa do Padre Luiz, o provincial dos agostinianos, que cuidaram de Pedro todos esses anos. Todos os leigos, consagrados e consagradas, que também estiveram ao lado de Pedro durante todos esses anos. Então, o nosso profundo agradecimento é em nome da congregação e em nome da nossa província claretiana do Brasil. Não? Eu gostaria de agradecer esta comunidade claretiana de Batatais, a esta cidade que acolheu Pedro nesses últimos dias de sua vida. Não? A congregação e os missionários agostinianos e a prelazia de São Félix fizemos tudo o que podíamos fazer para Pedro nesses últimos dias de sua vida. Não? Então, fica assim em nome do Padre Geral esse profundo agradecimento. Não? Esses dias as pessoas escreviam para mim dizendo assim: que pena, vocês perderam Pedro, um grande missionário. Né? Eu ouvia isso quase todo dia. Né? E eu dizia para as pessoas: nós não perdemos nada. Pelo contrário, nós ganhamos Pedro, a Igreja do Brasil ganhou Pedro, a prelazia ganhou Pedro, nestes 50 anos, e agora nós ganhamos mais um santo no céu. Então nós não perdemos Pedro, né? Nós estamos ganhando agora um Pedro glorioso, um Pedro que prova do coração e da ressurreição em nosso Deus. Então, queridos irmãos e irmãs, muito obrigado por tudo em nome da congregação. Não? Que Deus os abençoe e que Pedro do céu agora possa nos acompanhar, possa nos abençoar. Muito obrigado por estarem aqui. E, obedecendo ao desejo de Pedro, ele volta para a sua casa hoje, não? Onde seu grande desejo era ser enterrado junto ao rio, não? Junto ao seu povo. E a congregação, a província, os agostinianos, a prelazia, vamos obedecer esse desejo dele. Então, hoje ele retorna para junto do seu povo. Muito obrigado. Em nome da congregação, em nome da província, Deus os abençoe. Eu convido neste momento o Frei Padre Luiz Antônio Pinheiro, provincial da Ordem de Santo Agostinho, para fazer uso da palavra.
querido amigo e pastor Dom Pedro Casaldáliga e Plá, em nome da Ordem de Santo Agostinho, da província agostiniana Nossa Senhora da Consolação do Brasil, a nossa gratidão e reverência por tudo que você representa para a Igreja do Brasil, não só para a prelazia de São Félix, mas para toda essa pátria grande, sonho de terra sem males que é a América Latina, e cuja mensagem sua transcendeu todas as fronteiras e atingiu muitos outros lugares do mundo. Cada um de nós aqui certamente tem alguma ligação com Dom Pedro. Os missionários agostinianos chegamos à prelazia no ano de 1980, e há 40 anos os nossos frades, convivendo com ele lá na sua casa em São Félix, aprendemos também toda a paixão pelas suas causas. Assim como muitas pessoas que estão, muitas pessoas que gostariam de estar e não poderão. As causas de Pedro, ele dizia, são maiores que a sua própria vida. A primeira vez que eu tive contato com Dom Pedro foi no ano do meu noviciado, em 1984, quando ele pregou um retiro em Bragança Paulista sobre Cristo. E ele falava o quanto é importante a gente se apaixonar por Jesus Cristo. Alguns anos depois eu tive a aventura de ser professor de Cristologia na universidade, e essa paixão pelo estudo da Cristologia ligado às causas de cada dia, principalmente dos mais pobres, dos mais esquecidos, foi graças a Pedro. Imagino que também aqui cada um tem alguma fração de história junto dele. Santo Agostinho, em várias de suas obras, faz uma comparação muito interessante, dizendo que o poeta, quando começa a declamar uma poesia, ao dizer a primeira palavra, na sua cabeça já vem todas as demais palavras do primeiro verso, mas quem ouviu só ouviu a primeira palavra. Ao declamar o primeiro verso, vem na sua cabeça os outros versos da primeira estrofe, mas os seus ouvintes só ouviram o primeiro verso. E assim sucessivamente é necessário que o poeta declame toda a poesia para que nós possamos compreender as rimas sonantes, dissonantes, para perceber a beleza do poema. Uma das expressões que mais caracterizam Dom Pedro é o poeta. O profeta, o poeta, o pastor e o místico. Muitas vezes nas poesias, na vida, a violência, a miséria, o sofrimento parecem ser as últimas palavras, mas não são. São antepenúltimas, são penúltimas palavras. As palavras definitivas, as últimas, são vida, são amor, são esperança. E agora Pedro se eternizou. Ele venceu todas as fronteiras e não há cercas que impedem que a sua mensagem chegue do céu a todos aqueles que o admiram. Pedro, obrigado por sua vida, obrigado pelo seu testemunho, obrigado pela sua teimosa profecia. Amém. Neste momento, nós ouviremos 2 vídeos, primeiramente do senhor Fernando Garcia Casas, embaixador da Espanha no Brasil, e a seguir, Dom Valmor Azevedo Oliveira, presidente da CNBB. Muito boa tarde, prezados bispos, prezadas autoridades, irmãos, irmãs do povo de Deus, comunidades de Mato Grosso, de São Paulo, de São Félix do Araguaia, do Brasil inteiro. Em minha qualidade de embaixador da Espanha no Brasil, quero compartilhar com as senhoras e os senhores nosso sentimento de oração, de luto, de duelo. Dom Pedro Casaldáliga foi um referente de humanidade e de espiritualidade, um referente religioso, social e humanitário, um referente brasileiro, latino-americano, catalão e espanhol. Foi o bispo dos esquecidos. Tinha sua casa sempre aberta.
tinha seu coração aberto e generoso, sempre aberto. Ficou perto dos homens, perto da natureza, perto do grande rio Araguaia, perto da justiça e pertinho de Deus. Frente à indiferença, à ignorância, à superstição, à miséria e ao rancor, ele encontrou a paz na força da oração, no engajamento religioso e social e compartilhou o sofrimento e o amor. Ele falava assim: eu moro aqui no Brasil com os pés, a cabeça e o coração. E ficou também sempre muito perto de sua família catalã. Fundou escolas e centros de saúde comunitária. Deu amor, exigiu justiça, ajudou a muitos. Nas suas palavras, ao final do caminho me perguntarão: tens vivido? Tens amado? Eu, sem dizer nada, abrirei o meu coração cheio de sonhos. Há uma canção tradicional catalana que diz: sentiremos saudade de teu sorriso. Tu que nos deixas, te vais longe de aqui. A lembrança do vale onde viveste não apaga o pó do caminho. Olha o rio e o vale que tens deixado, e este coração que agora guarda a dor tão amargo de tua despedida. Com licença. Trobarem a mancar te sorriure, tu que ens deixes et vas lluny d'aquí, el record de la vall on vas viure no lo borra pols del camí. Quan arribis a dalt la carena, mira el riu i la vals que has deixat i aquest cor que ara guarda la pena tan amarga del teu comiat. Orgulloso de você, Dom Pedro, como espanhol, como cristão. Inspira-nos desde o céu na nossa vida diária. Descansa na paz do Senhor e um abraço de consolo para todos vocês. E agora ouviremos... Amados irmãos e amadas irmãs, saúde e paz. Dom Pedro Casaldáliga pregou o Evangelho em cada atitude. Transmitiu as lições de Jesus com o seu jeito de ser. A coragem que marcou a sua vida e o fez sempre estar incondicionalmente ao lado dos pobres é própria de quem cultiva no coração uma fé sólida, inabalável. Neste dia em que nos despedimos de Dom Pedro Casaldáliga, peço em orações que o seu exemplo possa inspirar cada vez mais atitudes corajosas contra injustiças, sobretudo nesse grave momento da nossa história, quando os povos tradicionais estão especialmente ameaçados, além dos já conhecidos interesses econômicos, sofrem com a atual pandemia. Dom Pedro Casaldáliga está junto de Deus, inscrito na história do Brasil, na história de nossa Igreja e no coração de quem verdadeiramente professa a fé em Cristo Jesus. A família de Dom Pedro Casaldáliga, desde Barceneia, a cidade onde ele nasceu, envia uma mensagem através da sua sobrinha, Glória Casaldáliga. Ele tem 2 irmãs vivas, então nós ouviremos agora a leitura do texto enviado por sua família, na voz da professora Arlete Squarize, professora de nosso Colégio São José, daqui de Batatais. Querido irmão e tio, hoje te escrevemos mais uma vez. Como sempre, temos feito em tantas correspondências ao longo de nossas vidas. Você sempre disse, vivo ou ressuscitado, e embora tenhamos a certeza de que já é ressuscitado na grande casa do Pai, sentimos uma grande tristeza. Os últimos anos de tua vida
foram muito difíceis para todos nós que o amamos. O irmão Parkinson, como você o chamava, estava dominando o seu corpo. E nos últimos tempos, tem sido muito difícil para nós aceitar teus problemas de comunicação. Precisamente, a comunicação era uma das tuas virtudes. Mas, mais uma vez, você tem sido um exemplo. Você nunca reclamou. Mais uma prova que demonstra a sua grande humanidade e espiritualidade. Conforta-nos que, como desejaste, podes-te ficar até os últimos tempos com as pessoas que tanto te amaram e você tanto amou. Agradecemos sinceramente a todos aqueles e aquelas que tanto cuidaram de você ao longo da sua doença na tua casa de São Félix e até o último momento no hospital de Batatais. Como um bom filho de Balsaneri, você tem sido um incansável mensageiro da esperança. Felizmente, conseguimos viajar várias vezes a São Félix e conviver juntos, estabelecendo um vínculo ainda mais intenso com você, seu povo e suas lutas. Nós, junto com as organizações que você inspirou, continuaremos apoiando suas causas, que são mais válidas hoje do que nunca, e persistirmos nessa esperança. Se diz que a vida nos dá e nos leva. Temos sorte de ter você como referência, mas de agora em diante nos sentimos órfãos e sentiremos muito a sua falta. Agradecemos a Deus por ter nos dado o dom de tê-lo entre nós. Tentaremos todos os dias sermos dignas disso. Até sempre. Nós te amamos muito. As tuas irmãs, sobrinhas e toda a família Casaldáliga. Balsarene, Catalunha, 9 de agosto de 2020. E agora nós assistiremos mais um vídeo enviado por Dom Adriano Choca Vazino, atual bispo da Prelazia e sucessor de Dom Pedro, em São Félix do Araguaia, Mato Grosso. Claro, quem sucedeu Dom Pedro foi Dom Leonardo e atualmente Dom Adriano. Escutemos. Quero me unir a todos e a todas que ali em Batatais, nesta tarde de domingo, estão acompanhando com a vossa oração e também com o vosso afeto o Dom Pedro, nosso Dom Pedro, antes que ele viaje de volta para a Prelazia que ele tanto amou, aqui no Vale do Araguaia, por ele batizado de Vale dos Esquecidos. A gente agradece as atenções que ele recebeu por parte dos claretianos, por parte também do bispo da diocese, e eu peço que todos os que acompanham esta celebração ou estando presentes ou pelas redes rezem para que a Prelazia nunca perca a profecia, que é a característica que Dom Pedro deixou nesta igreja. É necessário de muita oração, especialmente nos tempos difíceis que estamos vivendo, tendo que enfrentar esta pandemia numa situação de fragilidade social que é muito grande. Por isso, peço mesmo que vocês nos acompanhem com oração e que o exemplo que Pedro nos deu continue vivendo e renovando a caminhada desta igreja do Vale do Araguaia, a Prelazia de São Félix. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Nós estamos recebendo muitas mensagens de vários lugares do Brasil e também de outros países. É claro que não temos possibilidade de dar uso da palavra a todos, mas agradecemos a todos os movimentos eclesiais, organizações sociais que estarão acompanhando Dom Pedro Casaldáliga a partir de agora, ainda nessa sua passagem terrestre. Para concluir, se me permitam um último esclarecimento. Muitas pessoas questionaram o fato de Dom Pedro ter vindo para cá. A vinda de Dom Pedro Casaldáliga, ela veio
a pedido dos médicos de São Félix do Araguaia e dos freis que estavam cuidando dele. Foi uma tentativa de oferecer a ele o melhor possível neste momento de sua partida, de sua Páscoa. Infelizmente, é claro, ele chegou terça-feira e faleceu ontem. A vontade era que ele ainda suportasse, porém também não podemos, como falamos em português, forçar a barra. Ele cumpriu a sua missão, chegou o seu momento. Então, Dom Pedro veio de São Félix para cá, na tentativa dos médicos de lá, para oferecer a ele um melhor acompanhamento médico. Então, nós pedimos agora, vamos cantar e ouvir a música Coração Missionário, o coração de Dom Pedro, um coração missionário, cantado pelas crianças do nosso Colégio São José. Hoje nos consagraremos, ó Mãe, filhos do teu coração, ó Virgem Imaculada, Mãe de nosso Senhor, sementes brotando no chão, anunciando em nossa missão é evangelizar. Quem quiser levar uma semente de buriti, como falei, leve e plante o corpo até ao carro fúnebre. Então convidamos as pessoas a esperarem um pouco para fazermos a procissão até ao carro fúnebre.